Glória a Deus. Dá pra mim ficar daqui olhando quem entra. Não, mas você vai gritar. A paz do Senhor, irmãos. Quem tá chegando? A paz do Senhor. Cadê o povo que gosta de dar glória a Deus? Aleluia. Deixa eu avisar os irmãos aqui que a gente já tá ao vivo. Os irmãos devem estar fazendo o almoço do Dia das Mães. Larga essas panelas um pouquinho aí, irmãos. Vamos cultuar o Senhor. Hoje a gente tem umas participações especiais aqui. O Renanzinho, a Esther. Fala oi, Renan. Dá um tchauzinho. Oi! Fala a paz do Senhor para eles. A paz do Senhor. Esther, fala a paz do Senhor para os irmãos, Esther. Ela é vergonhosa, irmãos. Mas a gente vai louvar o Senhor, vamos orar. Vai ser uma bênção. Cadê os irmãos? Meu Deus, mas não apareceu um ainda. Os irmãos estão acordando. Acorda, irmãos. Mas nem você tá aparecendo ali. Olha isso, gente. A internet caiu, gente. A internet A caiu. gente tá online ainda. Quem tá aparecendo? Tem alguém aparecendo ali. 3 ó. pessoas. Daniele Bárbara. Eu tô vendo na Amém. Bahia. Sejam bem-vindos. Aleluia. A Fernanda. Fernanda, cadê você? Mamãe. Glória a Deus. Vamos 4 esperar os pessoas. irmãos chegar pra gente iniciar, hein? Tem 5 pessoas. Agora só tem 4. Tá bom aí, irmãos. A voz tá chegando bem, a imagem tá boa. Fala aí com a gente pra gente iniciar. Louvado seja Deus. Fala alguma coisa, Nenê Albert. A paz do Senhor, irmãos. Vamos levantar, vamos adorar o Senhor nesta manhã. Vamos louvar o nome do Senhor. Vamos aparecendo, vamos aparecendo. Acho que já dá para começar. Vamos começar? Já vamos Começar orando? Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar para o Senhor abençoar esse culto. Em nome de Jesus. Você que está chegando, já fique ligado aí para você prestar um culto ao Senhor conosco aqui nessa manhã. Amém? Feche os seus olhos onde você estiver aí e vamos pedir para que o Senhor fale conosco nessa manhã. Espírito Santo de Deus, Deus na tua maravilhoso, presença nós Deus estamos, de glória. Senhor, para Queremos te agradecer entrar, por esse Senhor, dia diante da tua maravilhoso, presença, Senhor, que o Pai. Senhor nos preparou. Já pedindo, ó Eu Pai, peço que o a Senhor, sua nesta manhã misericórdia para com maravilhosa, as nossas nos dê vidas. graça. Perdoa, Eu Pai, peço as que o nossas Senhor falhas. fale com as Ó nossas Deus, vidas, aquilo, através Senhor, que dos nós, louvores, como através da homens, sua pecadores, palavra. às vezes Eu peço que o pensamos Senhor e visite falamos, os nossos que o Senhor irmãos. possa lavar Quem as estiver nossas nos ouvindo, mentes no teu Senhor, sangue. que seja Nós edificado pelo possamos, ó Deus, poder do nesta teu manhã Espírito ser Santo. tocados Que o pelo Senhor teu traga a cada um Espírito graça Santo. e Que o força, Senhor Pai. possa Em o renovar, nome de Pai, Jesus, na Senhor. esperança, É o que nós Senhor, te pedimos de cada um, e te ó agradecemos Deus, no em nome de Jesus. Jesus. Amém. A Esther e o Renan vai cantar agora? Vamos adorar o Senhor então? Eita glória. Aleluia, Jesus. Vamos adorar. Vamos louvar o nome do Senhor nesta manhã com as crianças. Que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja
Aleluia, Jesus. O choro dura uma noite, mas a Alegria, ela vem pela manhã. eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide e o produto da oliveira linda, todavia me Nos alegramos na tua presença, Senhor, nesta manhã. todavia me alegrarei, O teu Espírito Santo, ó Pai, todavia me alegrarei. vai visitando aqueles que necessitam de ti nesta manhã, Pai, neste dia, com o teu Espírito Santo. Ainda nós te adoramos, ó Pai, te louvamos. Ainda que falte tudo, ó Pai, mas tu és Deus e será para todo sempre. Tu és maravilhoso, tu és poderoso. Oh, Papai querido, receba o nosso louvor nesta manhã, Senhor. Receba a nossa adoração nesta manhã, Pai, receba um aroma suave. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O Espírito Santo, eu creio. Eu creio. Nós cremos, ó Pai, nós cremos no teu Espírito Santo. Que consola, Uma noite, mas a que alivia, Pai, tu ela vem pela Ele é suave, teu fardo é leve, através do teu Espírito Santo, ó Pai. Espírito Santo de Deus, figueira não floresça e não ainda que falte tudo, Pai, ainda que falte tudo, nós te adoramos, nós te louvamos, todavia me porque o Senhor merece, o Senhor merece. todavia me Todo louvor, toda adoração, a honra, a glória, Aleluia, o domínio, é para o Senhor. Oh, Deus poderoso, aleluia. Que a figueira não floresça e não haja fruto da vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glórias. Aleluia, Jesus, aleluia. Fique em espírito, irmãos. Que o Senhor vai falar com você nesta manhã. O Senhor vai lhe fortalecer com o seu Espírito Santo e trazer a paz, a alegria. Adore o Senhor. Louve ao Senhor nesta manhã. As crianças vai dar tchau pra vocês. Deus abençoe. Aleluia, Jesus. Vamos continuar adorando e louvando o nome do Senhor. Louvado seja Aleluia. Deus, aleluia. Uma manhã maravilhosa que o Senhor nos preparou para adorar Ele, porque Ele vive e reina para sempre. É merecedor deste momento. Existe um lugar na fenda da rocha. Oh, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Em tua presença. É na tua presença, Espírito Tua Santo. presença. Ai de nós, meu teu Espírito Santo, Senhor. Existe um Ai de lugar nós, meu Senhor e nossas vidas. aconchegado ao teu coração. Em tua presença. Em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Espírito Onde Santo o de dinheiro, Deus, a aleluia, fama, os aleluia. aplausos não podem me Nada, Senhor, comprar. nada pode. Em tua presença. É na tua presença, Senhor, nesta manhã. Em tua presença, Senhor. Oh, aleluia. Eu quero estar e mergulhar. Entra na presença do Senhor nesta manhã. Descansar em teus braços,
ouça a voz do Senhor nesta Tua manhã. presença, Senhor, em tua Ele é o nosso bem maior. presença, A presença do Senhor é o nosso tudo. vou me esconder. Sem o Tu Senhor és nós meu somos nada. prazer. É o nosso alimento, é o nosso Tua socorro, presença é a nossa é o lugar força. onde eu quero É o Senhor. habitar. Oh, aleluia, aleluia, Jesus. Existe um lugar O na Espírito fenda Santo. da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. É na presença do teu Espírito Santo. Existe um lugar onde o orgulho Deus, quebranta no Senhor. em tua Vai presença, mudando, Senhor, cativeiros. em tua presença. Vamos sentir esses espíritos. Existe um lugar Existe um lugar lá onde nos o teus, orgulho não vai me seduzir. existe um lugar, Senhor, que é maravilhoso. Onde o dinheiro, É na tua a fama, presença, os Senhor, que nada aplausos pode nos não comprar. podem me comprar. Aleluia, aleluia. Em tua Só o teu sangue presença, santo. Senhor. Só o Em teu sangue tua puro e verdadeiro. presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus Oh, leve os braços nossos de olhos, ó Pai, ao amor. céu. Em tua presença, Leve o nosso pensamento ao céu, Pai, nesta manhã. em tua presença, Ainda confiamos e Senhor, acreditamos vou me esconder. nas tuas Tu és promessas. meu prazer. Um dia estaria conosco. Em tua presença é o Senhor, nos lugar alegramos. onde eu quero habitar. Tua palavra é e é digna de toda aceitação. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos continuar adorando. Vamos o nome do adorar, Senhor. vamos adorar o Senhor porque Ele é bom. Aleluia. Ele merece, o Senhor merece. Louve ao Senhor. Receba a graça do Senhor, a paz do Senhor nesta manhã. Adorando Ele, porque Ele veio. De oração. Espírito Santo de Deus. Oração. Oh, Deus Na querido. presença Deus maravilhoso. Deus derramar. É na
adorando o Senhor nesta manhã, sendo fortalecido pelo seu Espírito Santo, pela sua graça. Continue em espírito, porque o Senhor é socorro bem presente. Aleluia, Jesus. Continue ouvindo a voz do Senhor nesta manhã. É Ele que fala conosco nesta manhã. É o seu Espírito Santo. Como pode ainda Aleluia, adorar Jesus. se não tem Não motivos importa o que esteja passando, mas adore o Senhor. Abandona esse Deus e Louvado seja Deus, nosso Redentor e vive. Não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. Exemplo de homem O que fiel, você vai fazer? exemplo de homem temente, Eu vou perseverante. adorar, Só adorando, só adorando. simplesmente Oh, Espírito adorar. Santo, Eu vou adorar. nós vamos adorar, não importa, nós vamos adorar, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus. Bendito seja o nome do Aleluia, Jesus, Senhor. aleluia, aleluia, aleluia. A Ele a glória, a Ele a honra E o louvor. Jó, como pode ainda Adore juntamente conosco. se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Aleluia. Deus. Jamais, jamais, jamais Jó abandonou o nosso Deus, jamais. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens Não, materiais. Eu adoro porque ele é. Eu sou dele, tudo é Oh, dele. Deus poderoso, tudo está em teu controle, Senhor, tudo está em tuas mãos. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. Mas mesmo assim continua O adorando. que você vai Perdeu fazer? tudo, mas adorou ao Senhor. Eu vou adorar. Ele ia adorar, ele adorou. Aleluia. Simplesmente Oh, adorar. Senhor, dê esta Eu fera ao vou teu povo. adorar. Dê esta fera à tua igreja, Senhor. Deus me deu. Dê esta mesma fé que chora aos teus filhos, aos teus servos nesta manhã. Não importa a circunstância, não importa, meu Pai, o momento que estão vivendo. Mas mesmo assim, Pai, te adoramos. Mesmo assim, Pai, te exaltamos e glorificamos o Senhor, porque do Senhor é a honra, é a glória, é o louvor, é o poder, é o domínio. O Senhor é majestoso, é glorioso, é merecedor, Pai, de toda honra e de toda glória. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Adore ao Senhor, louvem ao Senhor, aleluia. A Ele a honra e o louvor. A Ele a glória. A Ele a glória.
Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Robert. Glória a Deus. Glória a Deus. Tchau, Aleluia, Mica, Jesus. pro povo. Ai, irmãos. A paz do Senhor a todos. Que o Senhor continue abençoando, continue lhe concedendo esta oportunidade. Não só nesta manhã, mas até a vinda dEle, para que possamos estar na presença dEle, adorando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. É a sua igreja que o Senhor se faz presente nesta manhã. Louva a Deus pela vida de cada um que nos assiste nesta manhã, pela vida daqueles que estão longe, esses que estão perto aqui. O Senhor venha nos abençoar com a sua graça, com o seu tesouro maior, que é o seu Espírito Santo, porque se não é o seu Espírito, jamais estaremos aqui. É o Espírito Santo que nos convocou, é o Espírito Santo que nos chama, Ele que nos fortalece, Ele que nos consola, Ele que intercede por nós, até gemendo. E por isso nós adoramos, louvamos o Senhor nesta manhã. Que Deus continue abençoando, fortalecendo a cada um de vocês nesta manhã. Vamos ler uma palavra do Senhor nesta manhã, que se encontra, não vou tomar muito tempo, que se encontra em Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo de número 21. Os irmãos que têm Bíblia aí em casa, é um momento oportuno de pegar a Bíblia, lendo também as Escrituras, examinando, que é o Espírito de Deus, é o poder de Deus, e o Senhor continua falando conosco nesta manhã. Apocalipse capítulo de número 1, verso de número 9. Aqui é uma carta que o apóstolo João, discípulo de Jesus, o último dos apóstolos, o último dos discípulos de Jesus que ficou, aquele que Jesus disse que o que importava é que ele ficasse até que ele vinha. Então, Jesus se referia a este homem que ele ia escrever esta carta, que é a revelação para nós nos últimos dias. É o mistério de Deus que foi revelado. O primeiro capítulo o Senhor vem nos dizer que é a revelação de Jesus Cristo. No versículo 1, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deveriam acontecer. E ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou esse servo João, o qual atestou, aprovou o testemunho, a palavra de Deus quanto a tudo o que ele viu. E ele escreveu tudo isso para nós, inclusive isso que está acontecendo no momento, inclusive esse desespero, esse vírus, essa pandemia que está acontecendo, está relacionada neste livro, mas mesmo assim foi fiel, até o fim cumpriu a palavra do Senhor para escrever e deixar isso aqui para nós como exemplo de vida. Se encontra no capítulo 1 de Apocalipse, que nós vamos ler, no verso de número 9. Diz assim: a visão de Jesus glorificado, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como voz de trombeta, dizendo: que vês? Escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeiros de ouro, e no meio dos candeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi,
caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte, as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessa. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aleluia. Este homem, irmãos, foi um dos primeiros que Jesus, na sua caminhada, o chamou para o seguir. Era um pescador, como todos conhecem a história de João, de Tiago, seu irmão, conhecem a história de Pedro. Mas João era um homem que a Bíblia diz era um discípulo a quem o Senhor amava. João, ele se reclinava, ele se deitava aos peitos de Jesus. João era um discípulo carinhoso com Jesus. João era um discípulo observador. A palavra vai nos dizer que quando a notícia chegou a eles que Jesus não estava mais no túmulo, tinha ressuscitado, saiu 2 discípulos correndo, Pedro e João. A palavra vai dizendo que Pedro foi chegando, entrou, mas João, ele ficou lá de fora observando, ele era observador. Certa vez que Jesus aparece novamente para eles, e encontra Pedro, que Pedro foi pescar, e Jesus já tinha convocado Pedro a não ser mais pescador de peixe, mas pescador de homem. E o Senhor começou a dizer: Pedro, tu me amas, Pedro? Ele disse: sim, Senhor, te amo, tu sabe. Então apacenta minhas ovelhas. E o Senhor começou a procurar ali 3 vezes para Pedro. Na última vez, Pedro, talvez ele lembrou que ele tinha negado Jesus por 3 vezes. Na última ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Então Jesus sai seguindo, Pedro vai seguindo atrás de Jesus, e João logo em seguida está indo atrás deles. E Pedro olha: Senhor, e este, o que vem fazer? Jesus diz: o que te importa? Que ele fique até que eu venha, que era este discípulo. João é um judeu, só que João, quando ele está tendo esta visão, ele não está na sua terra natal, ele não está no território de Jerusalém, mas João está na Grécia, João está na Ásia, João está lá em Éfeso. João está exilado numa ilha, onde era uma ilha que ficava na costa oeste da Ásia Menor, e era uma colônia penal na época que imperava, era o Império Romano. E João, esta ilha era uma colônia penal destinada a pessoas consideradas perigosas às boas ordens da sociedade. E João se encontra ali por causa do Evangelho, como ele está dizendo: eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação. João era companheiro na tribulação dessas igrejas, desses irmãos, mas também no reino e na perseverança, no amor por causa de Jesus. Eu me encontrei na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus. É por causa da palavra de Deus que muitas das vezes você está passando por esse problema, por essa situação, por essa angústia, por essa tribulação, porque todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus estão destinados a isso, porque nós não somos mais do mundo, fomos comprados por preço caríssimo, por sangue, nós estamos na casa do inimigo. Mas quando João está tendo esta visão, ele está exilado nesta ilha. Ele está sendo perseguido, ele foi jogado naquela ilha. Era dificilmente uma pessoa escapar daquela ilha. Pessoas morriam ali de doença, febre. Existia ali desmoronamento de terra, de pedras. Existia feras também naquela ilha. Mas João está lá em espírito, irmãos. Mesmo nesse desespero, mesmo longe da sua terra, mesmo longe da sua família. Talvez muitos que se encontravam ali com João desejariam, preferir muito mais um vírus como esse do que uma situação daquela, porque o inimigo ele era visto fisicamente. Mas ele disse: eu, João,
me achei no dia do Senhor e eu me achei em espírito. É o que nós precisamos nos últimos dias, irmãos, é estar vigilante, é estar em espírito, não importa o momento, não importa a circunstância, a dificuldade. Como disse Paulo, ele dizia isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Tanto ser estar humilhado como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias. Eu já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim na abundância como na escassez, na miséria, não importa, mas tudo eu posso naquele que me fortalece. João sabia dessa palavra, e ele está lá como escravo naquele momento, mas ele não perdeu a fé. Ele está lá em espírito, e quando nós estamos em espírito, irmão, nós ouvimos a voz do Senhor. Ele diz, eu me achei em espírito. Nesse momento que eu estou em espírito, eu ouvi uma voz por detrás de mim, uma voz como de trombeta, dizendo, o que tu vês, João, escreve. O Senhor quer te encontrar em espírito, irmão. O Senhor quer fazer tu escrever algo. Tem muitos necessitados de nós, tem muitos precisando de nós nos últimos dias. João, ele está em espírito e o Senhor aparece e manda ele escrever. E o mais importante é que ele está em espírito, e quando ele se volta para ouvir, para ver aquele que falava com ele, ele viu 7 candeiros de ouro, e no meio daqueles candeiros ele olhou o que nós queremos ver, um semelhante a filho do homem, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo. Estava atribulado, mas Jesus apareceu para João naquele momento. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, a sua voz como voz de muitas águas. Talvez João sabia, talvez, como muitos no momento estão dizendo, eu fui abandonado, o Senhor parece que não me vê mais, eu vivo nessa situação, estou desse jeito, é porque o Senhor esqueceu de mim. João estava lá, mas João estava em espírito, ele sabia que o Senhor viria. E quando ele viu tudo aquilo, que ele viu que era o Senhor, ele disse que ele caiu como morto em seus pés. Só que esse ser, ele tinha na mão direita 7 estrelas, e essa mesma mão direita, que essas 7 estrelas, elas representam o Espírito de Deus. Esse mesmo 7 estrelas, essas mesmas 7 estrelas que ele tinha na mão direita, quando João cai, foi essa mesma mão direita que pegou ele, dizendo, não temas. Fortalecendo João com aquele Espírito e dizendo, eu sou João, o primeiro, João, eu sou o último, João, eu estive morto. João foi testemunha da morte dele, mas eis que eu estou vivo pelo século dos séculos, João, e não temas, porque eu tenho a chave da morte, João, eu tenho a chave do inferno, João, e eu é que dou a quem eu quero. E João acreditava. Eu só quero, João, que tu seja modelo para mim, eu só quero que tu seja porta-voz para mim. Escreve as 7 igrejas, João. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmina, de Pérgamo, a igreja de Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Escreve, porque eles são meus. São igrejas que têm recebido a minha palavra. E o intuito do Senhor mandar João escrever era encorajar os irmãos, era primeiramente encorajar a sua igreja, dizendo, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, mas ei, tu és rica, não temas que eu sou contigo. E cada uma dessa igreja, no final, que a carta ia para elas, era dizendo assim, aquele que perseverar até o fim, é aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Aquele que perseverar até o fim, eu darei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Isso foi para a igreja de Éfeso. Para a igreja de Esmina era aquele que perseverar até o fim, de modo algum enfrentará o dano da segunda morte, porque coisa terrível, irmão, não é enfrentar o dano desta primeira morte, mas é da segunda morte. Não é coisa terrível, não é enfrentar o dano dessa primeira morte deste corpo físico, mas é da última, depois do juízo. E ele diz para a igreja de Esmina, ao vencedor de modo algum enfrentará o dano da segunda morte. Era uma igreja perseverante,
A igreja de Pérgamo, ele disse: eu sei onde tu está, eu sei onde tu encontra, eu sei onde tu encontra o teu momento de tribulação, de perturbação, onde se encontra o trono de Satanás, mas mesmo assim tu não negaste a minha fé. Tu tens perseverança. Foi meu servo Antipas, minha testemunha, meu fiel foi morto entre vocês, mas vocês continuem perseverando. Satanás estava lá, mas a igreja não se vendia, a igreja não enfraquecia. Era esse encorajamento que o Senhor dizia para eles: e se vocês perseverarem até o fim, eu darei do maná escondido naquele dia para vocês. Como darei também uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha branca um nome novo escrito que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aleluia, glória a Deus. Esse era o encorajamento do Senhor para a sua igreja, para a sua noiva. E João começou a escrever em espírito, sendo atribulado, um prisioneiro, por causa da palavra do Senhor que ele disse. E começa a encorajar os irmãos. Para a igreja de Tiatira, ele disse: se tu perseverar até o fim, eu te darei autoridade para que tu reja as nações com cetro de ferro, junto comigo. Assim como eu recebi de meu Pai a estrela da manhã, darei a vocês também. E João começa a escrever aquelas igrejas. Igreja que estava atribulada, igreja que estava debaixo de julgos terrível, pesado, mas mesmo assim não desanimavam, não retrocediam, estavam perseverantes na fé. Para a igreja de Sardes, o que ele diz? Aos vencedores será assim vestido de vestiduras brancas. João ouviu toda essa voz do Senhor falando com ele face a face. Ele voltou para ver quem falava com ele. Ele viu o Senhor. Irmãos, se nós continuarmos em espírito, em vigilância nesses últimos dias, nós vamos ouvir a voz do Senhor. Existe um caminho que o Senhor tem andado nos últimos dias. Jesus, o próprio Filho, disse que ele é espírito e ele procura, ele é caçador. Ele está procurando você nesta manhã, os verdadeiros adoradores que adoram em espírito, em verdade. O caminho que Jesus está andando nesta manhã, o caminho que o Senhor está andando nesses últimos dias, é caminho de oração, é caminho de santificação, é caminho de jejum. É esse caminho que você será encontrado pelo Senhor nesses últimos dias. João foi encontrado pelo Senhor porque estava em espírito. Aleluia, louvado seja Deus. E esse era o intuito do Senhor para a sua igreja. Era dizendo que ele sabia que no mundo iam passar por aflições, mas era para ter bom ânimo. Primeiro o Senhor não vem assustar a sua igreja. Primeiro o Senhor vem deixar a sua igreja percebida, porque observe bem esses primeiros capítulos de Apocalipse, é encorajando primeiramente a carta às suas igrejas. E dizendo: se perseverar, perseverar do quê? É porque vamos passar por perseguições, vamos passar por tribulações, vamos passar por angústia, vamos passar por um momento difícil. Mas é perseverar. E o Senhor vinha dando força para a sua igreja, encorajando a sua igreja, para a igreja de Filadélfia. Ele vai dizer aqui: o vencedor que perseverar até o fim, eu farei coluna no santuário do meu Deus, e de lá jamais sairá. Se vocês permanecer, jamais sairá da casa do meu Pai. Escreverei o nome do meu Pai nele. A cidade do meu Pai é Nova Jerusalém, que desce do céu, sobre ele o meu novo nome, sobre ele, de lá jamais ele sairá. O Senhor vem encorajando a sua igreja nos últimos dias, porque, irmãos, são dias difíceis que nós vamos enfrentar, que nós estamos enfrentando. E há muitos que têm desanimado. A sua última igreja, ele encoraja dizendo: aos vencedores, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz nesta manhã, abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Aos vencedores dai-lhe que sente-se comigo no meu trono, assim como eu venci, sentei com meu Pai no seu trono. É o que o Senhor vem nos dizer nesta manhã, irmãos. Persevere. Ao exemplo do cristão, que foi que disse que crente não passa por tribulação. João está dizendo: meu irmão vosso, companheiro na tribulação. Eu sou companheiro com vocês na tribulação, mas também no reino e na perseverança em Jesus. Deixa o Senhor te encontrar em espírito, como ele encontrou João. O Senhor está procurando nos últimos dias verdadeiros, aqueles que adoram em espírito, em verdade. Sai um pouco da carne, sai um pouco da terra, para que o Senhor te encontre. E o Senhor quer te fazer tu escrever história. O que vê, João, escreve, manda às 7 igrejas, porque João estava em espírito. E não temas, João, não temas a morte, porque eu tenho a chave dela. Não temas, João, o inferno, porque eu tenho a chave dele. Está nas mãos do nosso Senhor.
Persevere. Seja fiel até o fim. Não desanime. Medita nas Escrituras. Nós temos muitos modelos de cristãos aqui que olhavam fornalha de fogo assim, ó, ao vivo e a cores. Olhavam leões assim, ó, vive a cores para o devorar. Chica, tigelas, caldeirões de banhas acesas assim, ó, para entrar por amor de Jesus, e não negavam o nome do Senhor. Vamos ter esses irmãos como exemplo. E todos estão reinando com o Senhor, porque foram perseverantes até o fim. E depois do encorajamento que o Senhor dá a esta igreja, primeiro Ele encoraja, e depois que nós vamos ver os cálices, depois nós vamos ver a ira, depois nós vamos ver a destruição que vai vir mais para frente, depois nós vamos ver aqueles cavalos que saem de Apocalipse. Mas primeiro o Senhor fortalece a sua igreja, dizendo: primeiro eu quero edificar vocês na fé, no encorajamento, na perseverança, porque coisas ainda virão. E a igreja recebeu e ficou estruturada. A igreja já se encontrava onde Satanás habitava, mas mesmo assim tinha perseverança. E o Senhor está dizendo para você nesta manhã: não desanime, persevere, continua orando, buscando, que o Senhor há de aliviar esse desespero, essa dor, essa angústia. O Senhor há de perdoar essa preocupação, esse pensamento que está aí cocheando muitas das vezes em dois pensamentos. Tenha uma direção só no Espírito do Senhor nesses últimos dias, porque o Senhor quer vir buscar a sua igreja, é encorajando a sua igreja. Há muitas coisas, irmão, que ainda hão de acontecer, mas persevere até o fim, como foi João. E quando João escreve essa carta, é dizendo: eu sou companheiro de vocês, eu estou prisioneiro aqui na ilha de Patmos, e eu sei onde vocês estão, aí onde Satanás está habitando, mas tem de bom ânimo, tem de fé. E o Senhor começou a escrever aos vencedores como vai ser, como vai ser. Como vai ser? É se alimentar da árvore da vida, é comer do maná escondido, é se vestir de vestidura branca diante dele, é escrever o nome do seu Deus sobre ele, é fazer coluna da casa de Deus, é sentar com ele no trono. Essa é a promessa de Deus para a sua igreja nos últimos dias, para os seus vencedores nos últimos dias, junto com ele, aquele que ele comprou com o seu sangue caríssimo. Não somos mais deste mundo. Ele diz: lembrai-vos que não é o servo maior do que o seu Senhor. Antes que o mundo vos odeie, lembrar que a mim odiou primeiro, e assim como odiou a mim, vai odiar vocês também. Mas persevere até o fim, e eu tomarei para mim. Oh, aleluia! Esse homem lá na ilha de Patmos, longe da sua família, longe de Israel, longe de Nazaré, longe da Galileia, está lá na ilha de Patmos. Eu, João, me achei na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, por causa do evangelho de Deus, por causa da testemunha que eu sou de Jesus Cristo. Tu foi comprado por sangue, irmão. Foi comprado por sangue, irmão. Não desanime. O Senhor te chamou a uma guerra. O Senhor te chamou a uma batalha. Porque está aí prostrado, porque está aí desanimado. Fique em espírito, que tu vai ouvir a voz do Senhor como João ouviu. E tu vai ver aquele que tem os olhos como chama de fogo. Tu vai ver os seus pés semelhantes a bronze polido. Ele quer falar contigo nesses últimos dias. Ânimo, força e coragem. Aviva esse dom que há em ti, aviva essa chama que há em ti. O Senhor quer falar contigo. Louvado seja Deus. E tenha esse servo, tenha essa igreja, essas igrejas como modelo para nós, nesses últimos dias, irmãos. Mesmo assim, em face da morte, a Bíblia diz que eles não amaram a sua própria vida por causa de Cristo. Paulo vai falar quantos e quantos, Áquila e Priscila, ao ponto de perder a própria cabeça por causa do evangelho de Deus. Epafrodito morreu praticamente, Paulo vai dizer que adoeceu mortalmente por causa do evangelho de Deus, mas Deus deu graça, porque Jesus disse que aquele que crê, ainda que estiver morto, viverá. Aleluia. Pelo amor do meu nome, eu dou a vida, eu tenho controle de tudo.
Mas nos últimos dias o Senhor está dizendo que a diferença daquele que serve e aquele que não serve, há uma separação nos últimos dias do trigo e do joio. Irmão, que sejamos trigo. Perseverança, obediência, submissão, em espírito, santidade, porque sem a qual é impossível ver a Deus. Coração limpo, cheio do Espírito, porque aqueles de coração limpo, os de coração puro, verão a Deus. E bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Irmãos, perseverança. Essa é a palavra que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. O Senhor está andando no caminho da santidade, no caminho do Espírito. Sejamos nos últimos dias cheios do Espírito de Deus. Oração, jejum, leitura bíblica, como João estava, mesmo em tribulação, mas me achei em espírito no dia do Senhor e ouvir a voz dele por detrás de mim falando comigo. Amém? Ouça a voz do Senhor. Eu hoje agradeço a minha oportunidade e o Senhor vai continuar falando conosco nesta manhã. Amém. Glória a Deus, aleluia, palavra poderosa, né, irmãos? Eu quero louvar a Deus com louvor ainda. Aleluia. Vamos louvar, Jesus. depois eu vou deixar um versículo da palavra de Deus também. Eu gostaria de louvar ao Senhor com aquele louvor. Vem limpar, brilhar. Aleluia. Continue em espírito. Louvado seja Deus. Continue em espírito que o Senhor falará conosco. Continua adorando o Senhor. Continua em espírito, em concentração com o Espírito do Senhor. Fica concentrado no Espírito. Sim. É quem tem ouvido, ouça o que o Espírito falará conosco nesta manhã. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, formoso Oh, aleluia, aleluia, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Receba a nossa adoração, Pai. Tira o nosso erro, tira o nosso muito a fazer, Pai. Tira a nossa inquietação, tira a nossa ansiedade, tira a nossa preocupação, tira o nosso medo, tira o nosso pânico, o nosso desespero. E coloca dentro de nós o teu Espírito Santo, esse espírito de perseverança, esse espírito de fé, Pai. Para que possamos contemplar as tuas maravilhas. Oh, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Ah, Pai, estamos dentro do teu Espírito Santo. Estamos dentro desse tesouro maravilhoso que é o teu Espírito Santo. O Consolador, Pai, quer nos consolar e quer nos ensinar todas as coisas. Visita os nossos irmãos, fortalece nossas irmãs, os nossos irmãos, Pai. Dê força, dê ânimo nesses últimos dias para continuar perseverando, continuar lutando, Pai, em busca do tesouro, que a nossa pátria está lá em cima, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar Na tua presença, Pai, na tua presença é nosso prazer. Senhor, meu prazer. Abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa a vida, Senhor, de cada um, Pai. Abençoa este lar, abençoa o lar de cada um, abençoa a casa de cada um, Senhor, abençoa a família, abençoa, Senhor, libertando, perdoando, salvando, ó Pai, que nós precisamos da tua salvação. Aleluia, Jesus. Quero deixar Aleluia. aqui uma palavra. A gente ainda tem para ouvir de Deus pela vida do nosso irmão Nenê. E eu quero ser bem breve, mas eu quero deixar uma palavra a qual o Senhor colocou no meu coração em Jonas 2. Louvado seja Deus. Que nesse momento você possa tirar para que o Senhor fale ao seu coração. Reserve esse tempo para o Senhor.
Eu já pude sentir a presença de Deus aqui. É muito nítido quando você diz a palavra do Senhor que Ele é Espírito. E todos aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Que você possa entrar em Espírito, porque Jesus. esse Deus, Ele te alcança onde você estiver. Não importa o lugar, o momento que você está vivendo, mas Ele te alcança. E essa palavra aqui em Jonas, um livro muito conhecido, mas o Senhor essa semana ardeu tanto o meu coração lendo Jonas, e eu senti de ler aqui para vocês Jonas 2, que diz assim, que a oração de Jonas no ventre do peixe. Diz então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vacas passaram por cima de mim. Oh, Deus poderoso. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? Deus poderoso, aleluia. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. As algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até o fundamento dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Papai. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei Aleluia, sacrifícios, e o que eu votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas à terra. Aleluia, Jesus. Olha que palavra aleluia. poderosa que o Senhor nos permite ouvir esta manhã. Estamos falando de um homem desobediente, a qual ele teve uma ordem, era um chamado. Ele precisava ir até a terra de Nínive para falar contra aquele povo. Estamos falando de arrependimento. Eu não estou falando de... Hoje o evangelho ele está muito fácil. A gente diz para alguém, Jesus te ama, e nós nos consideramos um missionário evangelista, porque nós chegamos até alguém e dissemos só assim: Jesus te ama, meu irmão. E aí a gente fala assim: hoje eu evangelizei alguém, eu disse para essa pessoa que Jesus amava ele. Não, a gente não estamos falando disso não. Eu estou falando de Jonas. Ele tinha que ir até uma terra e falar para aquele povo que o pecado deles estavam cheirando mal às narinas de Deus. E coisa terrível meu irmão, quando você tem uma missão dessa. Eu não vou falar nem de uma cidade, eu vou falar de um membro, de uma pessoa, que você considera ela com os maus caminhos. E aí aquela pessoa está tão cheia de si que você fala: se eu for até ela, é perigoso ela me esbofetear. Essa pessoa é tão ignorante, eu não vou falar. Mas não, nós estamos falando de uma pessoa que também se amedrontou diante dessa circunstância. E ele resolveu fugir. Eu quero falar com dois tipos de pessoa. Para você que necessita de um arrependimento de Deus, e que Deus vai formar de todas as situações para que essa palavra chegue até você e que você venha se arrepender. E a outra eu vou falar para você que já é um servo de Deus, e
que você precisa rapidamente voltar a ouvir a voz de Deus e retornar à sua essência. É para você que está afastado dos caminhos do Senhor. E aqui Jonas, ainda ele indo, fugindo, ele entra na baleia, no peixe. Mas de lá de dentro, meus irmãos, é uma coisa louca de pensar, né? Uma pessoa entrando, sendo engolido por um grande peixe. Mas de lá de dentro, ele consegue gritar. Eu não sei que circunstância você está. Talvez você esteja passando por uma grande depressão. Talvez você se sinta preso, como se você estivesse dentro desse ventre da baleia. E aqui, essa palavra que nós acabamos de ler, ela diz que Jonas lembra de orar ao Senhor. E é isso que você tem que fazer. É, Jesus. Lembra que nesse momento, um momento como esse, você precisa clamar ao Senhor. Irmã, eu não tenho palavras. Chora. Ô irmã, eu não estou conseguindo nem dobrar o meu joelho. Tira da tua fraqueza a tua força. E clama, meu irmão. E clama, minha irmã. Ali ele se arrependeu. Talvez o Senhor está esperando, aguardando ouvir da tua boca o arrependimento. Esse arrependimento não pode ser de boca para fora. Ele tem que vir de dentro do seu coração. Jesus. A transformação, ela tem que vir de dentro para fora. E aqui ele grita, ele faz uma oração linda. Ele diz que as profundezas da morte cercou ele. É, Jesus. Quantas pessoas estão cercadas por essa morte, irmãos? Nós já estamos no nível de quase 9.000 pessoas que nós perdemos. Sabe o que me preocupa, irmãos? Não é essa primeira morte aqui que o Albert já falou. É, Jesus. Porque essa primeira morte, nós vamos ter que passar também. E se hoje o coronavírus não me pegar e eu não morrer, uma hora eu vou morrer de uma outra coisa. É, Senhor. A preocupação nossa, desses irmãos que vocês estão vendo aqui, e que nesses momentos de isolamento social, nós não paramos de orar um dia. É preocupado com a tua alma. A minha preocupação é como que foi essas 9.000 pessoas que já morreram, como que elas estavam espiritualmente. Deus Santo, Deus Santo. Nasça dentro de você a esperança nesta manhã, a vontade de você um dia se encontrar com o Rei. Tenha misericórdia. Quando você começar a sentir o desejo da salvação, você vai ver que essas coisas do mundo não pode mais deixar os meus olhos brilhando. Porque a gente estamos aqui disposto, irmãos. Eu falo para vocês que eu não sei se eu teria tanta coragem como os nossos profetas antigos. Eu não sei. Mas eu fico pensando que hoje as nossas lutas não é um leão querendo nos devorar. Não é tantas outras coisas que aconteceram quando os nossos profetas iam falar da palavra de Deus, eles eram apedrejados. Não, hoje nós temos o livre acesso para isso. Mas nós sofremos hoje com perseguições. Alguns tipos de perseguições que eu digo para você que se a gente fosse consultar algum profeta e falar dessas perseguições que nós passamos hoje, ele ia rir de nós. Ele ia falar assim, você está passando isso aí e tá já querendo voltar. Verdade. Sabe? Mas a gente temos alguns momentos maus nas nossas vidas. E tem pessoas largando Jesus, fugindo do chamado, por muito pouco, meu irmão. E é com você que eu quero falar essa manhã. Volta. Aleluia, Jesus. Volta, irmão.
Ainda tem esperança para você. Creio, Senhor. Jó disse que ainda que a árvore foi cortada, ao cheiro das águas, elas brotariam Em nome novamente. de Jesus. Você que parou de adorar, você que parou de ler, você que parou de pregar, volte. Oh, Deus Santo. Volte. Ainda dá tempo, irmão. Irmão, ainda dá tempo. Volta, irmão. Oh, aleluia. Jesus está voltando. Tá faltando pouco, a gente não sabe o dia nem a hora, mas a gente tem que ficar vigiando, a gente tem que ficar preparado. Aleluia. A nossa lâmpada não pode apagar, irmãos. Volta, irmã. Volta a orar. Não é porque o seu filho ainda não se converteu, ainda está nas drogas, e você às vezes fica tão atribulada com isso. Não é porque os seus filhos bebem e tá com problema no casamento, e aí você começa a falar assim: ah não, eu não quero mais não, eu orei e não tá acontecendo nada. Para, irmão. Para, irmã. É mentira de Satanás. Aqui a gente vai até sofrer, irmãos. Aqui a gente passa por algumas situações, sim. Mas a nossa recompensa não estará aqui, irmãos. Lembra que Jesus, ele veio e ele nos ensinou a não se apegar a nada dessas coisas. O reino dele não foi constituído aqui na terra. O nosso também não é constituído aqui nesta terra. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia, Jesus. Aleluia. Você pode? Aleluia. Pode, irmãos. A gente somos que nem uns doidos. Às vezes eu fico escutando algumas lives aqui de casa, e aí quando Deus começa a falar, eu fico aqui que nem uma louca. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus gosta desses humildes, mas que tem o coração voltado para a adoração. Quando a luta estiver te afrontando muito, liga um louvor. Coloca um louvor, começa a adorar. Hoje nós temos a internet, as televisões smart. Coloca uns louvores da harpa para que você se sinta um pouco mais... Sabe, não vou falar para você colocar esses louvores de afronta, porque o que tem acontecido com nós evangélicos, tá, irmãos? Evangélicos. Às vezes nós sofremos algumas perseguições do nosso irmão e a gente coloca alguns louvores de afronta ao nosso irmão. E não foi isso que Jesus ensinou, não. Não, ele mandou a gente perdoar. Ele mandou você andar não só uma milha. Anda com o teu irmão. Perdoa teu irmão. Ore, lembra-se que a nossa luta não é mais contra a carne, nem contra o sangue. Lembra disso. Nós estamos aqui hoje para poder te lembrar, porque às vezes a gente esquece, irmãos. A gente esquece que o que o Senhor preparou para nós é muito maior. Aleluia, Jesus. É muito maior do que as coisas físicas deste mundo. Deus poderoso. Olha, eita coisa linda que Jesus está fazendo, parando o mundo. Aleluia, Quem Jesus. queria viajar esse ano, viaja mais. Quem queria trocar de carro, não vai trocar mais. Aleluia. Eita glória. Ô irmã, você ficou louca, você está dando glória? Eu estou dando glória, porque ele para o mundo para dizer assim: ei, olha aqui para o céu. Aleluia. Olha aqui para o céu. Aleluia. Olha que o céu ainda existe, foi eu que formei. É, papai. Ele para tudo. Eita, Jesus lindo. Tem hora que eu fico pensando nesse isolamento social e dou uns pulos lá no meu quarto e falo: eita, Jesus, como o Senhor é lindo, como o Senhor é forte. Que Deus é esse? Que Deus é esse, irmãos? Deus tremendo. O Deus que arranca Jonas do peixe no ventre de uma baleia? E depois o engraçadinho do Jonas foi lá, pregou, e o povo se arrependeu, ele ainda se entristeceu. A Bíblia diz que ele até pediu a morte. Ele falou assim: importa que eu morra. O que tem de crente querendo morrer, meu irmão. É, Jesus. Acorda, irmão, Jesus te ama. Mas ele te ama de uma forma que ele nos corrige. É um pai maravilhoso, mas que nos corrige. Ele cata a varinha dele, às vezes, ó, a ovelhinha querendo sair do aprisco. E ele vem com a vara e vai colocando de volta pro aprisco. Que você possa acordar nessa manhã. Agradecer. Você vê que ele ainda estava lá dentro do peixe. E ele estava agradecendo a Deus. Você entende essas coisas?
Talvez você esteja ainda preso aí na angústia, em alguém que está na droga. A gente estamos ouvindo falar bastante de maridos que estão aproveitando para bater nas mulheres nessa quarentena. Eita Deus! Tome cuidado, irmãos. Cuida da sua esposa. Eu não estava pensando em falar isso não. Deus que está me dando aqui, tá, irmãos? Cuide da sua esposa. E você, esposa, seja sábia. Seja sábia. Receba essa correção de Deus que Ele está passando aí sobre o mundo da melhor forma possível. Com bastante oração, com bastante louvor. Que você possa nesta manhã receber essa palavra. Ainda que você foi desobediente, não é tarde. Para Jonas não foi. Só você clamar, só você se arrepender, que as coisas vão começar a fluir e acontecer na sua vida. Amém? Já quero estar passando para o Nenê e agradecer pela minha rica oportunidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Continue, Espírito. Continue, Espírito, que o Senhor está falando conosco. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Um bom dia a todos. É um prazer mais uma vez estar com vocês nessa manhã. Já quero pedir que o Senhor entre aí no seu lar e você fique conectado com a eternidade agora. Eu já fui impactado com tantas palavras aqui que eu não queria nem falar mais nada, porque o Espírito Santo me encheu de uma maneira aqui, nos ensinando, nos corrigindo, falando sobre a sua graça e sobre o seu poder. Mas eu quero falar um pouquinho com vocês de uma epístola aos Romanos que Paulo escreveu, tão poderosa, e toda vez que eu falo sobre esse livro, eu vou ler alguma coisa em Romanos, as minhas pernas tremem. Um evangelho tão poderoso que Paulo escreve à igreja de Roma, para os gentios que estavam lá e para os judeus também que estavam lá. O capítulo 1 ele trata para os gentios, no capítulo 2 ele vai tratar para os judeus. É um dos livros mais ricos que você possa imaginar, é a Carta Magna, é uma epístola considerada pelos estudiosos a epístola magna, a maior epístola que Paulo escreveu, com riquezas de detalhes. Eu indico para que você estude, eu peço para que você leia com muita calma agora nessa quarentena. É um livro de extrema riqueza, onde grandes homens de Deus se converteram nesse livro. Um dos grandes cristãos da época, Agostinho, ele se converteu com algumas pregações de Ambrósio, que pregava sobre Romanos, e ele ficou tão encantado, seu coração se encheu de tanta compaixão, de saber que a salvação é pela fé, é pela graça. Paulo diz que a salvação é pela graça, por intermédio da fé. Isso não provém de vós, é dom de Deus, para que você não se carregue das suas obras. Aleluia. Não só Agostinho, mas como também John Wesley foi impactado por essas mensagens de Romanos. Lutero se converteu em Romanos, porque o justo viverá pela fé. E aí você que é protestante, você é protestante porque Lutero veio pregando a salvação pela fé. Dr. Lloyd Jones pregou só em Romanos 13 anos, só a epístola de Romanos, por tamanha riqueza, tamanha grandiosidade de Romanos. Isso deveria deixar só de nós ouvirmos que a salvação é pela fé, é pela graça. As suas pernas deveriam ficar tremendo, porque você não tem obras o suficiente para se salvar. Não adianta, Aleluia, irmãos. Jesus. Não adianta. Você não vai se salvar pelos seus méritos, pela força do seu braço. Você não vai se salvar, não há méritos nenhum em você. Todos os méritos foram lançados em Cristo naquela cruz. E aqueles méritos, a imputação da graça e da justificação de Cristo caiu sobre você, se assim você cresce. Jesus. É isso, meu irmão. Então eu quero ler com você aqui no capítulo 1. Eu vou lendo e vou comentando, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Irmãos, só nessa primeira estrofe desse versículo eu já estremeço,
Porque Paulo diz assim, ele se apresenta, Paulo, servo de Jesus Cristo. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui? A tradução original do grego aqui diz, Paulo, escravo de Cristo. Paulo se coloca como escravo de Cristo. Agora ele está escrevendo a igreja de Roma, ele diz, eu sou escravo de Jesus Cristo. Mas sabe qual que é o contexto aqui da época? Um escravo, quando ele era comprado, ele ficava sujeito a ficar praticamente 24 horas ao dispor do seu senhor. Você lembra, Paulo, ele era perseguidor da igreja. Paulo estava indo perseguir os cristãos antes da sua conversão. E ali Paulo tem um encontro com Jesus Cristo na estrada de Damasco. Ele viu a luz do sol brilhou como se fosse a luz do meio-dia, era o próprio Cristo. Aleluia. Chamando Paulo e dizendo, Paulo, porque Saulo, Saulo, porque tu me persegues? E Paulo ouve aquela voz poderosa e cai ao chão. E todas aquelas testemunhas que estavam ali ouviram essa voz do Filho de Deus. E agora Paulo se rende, ele diz, Senhor, quem és? Aí Jesus diz, é a Jesus Cristo a quem tu persegues. E ali naquele momento Paulo teve a metanoia, mudança de sentido, mudança de pensamento. Ele estava indo, mas ele volta, agora arrependido, e vai parar na casa de Ananias. E ali ele tem um encontro com o próprio Deus. Aliás, Ananias vai até Paulo para que Paulo retome a visão. Para que Paulo, ele fica 3 dias lá, em jejum e oração, em comunhão com Cristo, até que Ananias vá e ora sobre Paulo, para que Paulo retome a visão. E agora esse homem convertido, agora esse homem compungido com tamanha glória de Deus, ele entende todo o sentido do Evangelho, agora ele entende o que é o chamado de Cristo. Aleluia, ele Jesus. entende que todo o Velho Testamento foi escrito, e quando fecha o Velho Testamento, ele entende que tudo foi escrito por causa de Cristo, e agora Paulo se arrepende, ele diz, eu sou escravo de Cristo. Aleluia. Agora eu sou servo de Cristo. Paulo entende isso de uma maneira tão gigantesca. Talvez ele lembre lá de Jesus lavando os pés dos discípulos, e Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, e Pedro diz, não, a mim o Senhor não pode fazer isso. Jesus estava dando exemplo do que era ser servo. A tudo ele fez, a tudo se sujeitou, e também foi servo para fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. E ali ele começa a lavar os pés dos discípulos, e aí Pedro diz, não, meu pé o Senhor não pode lavar. Aí Jesus disse, se você não deixar que eu lave os seus pés, você também não terá parte comigo. Aí ele disse, ele entendeu tanta graça de Deus, ele pensou, talvez, se eu não tiver a graça de Deus, o que será de mim? Como eu posso viver longe de tamanha graça? Então o Senhor não lave apenas os meus pés, agora o Senhor lave os meus pés, a minha cabeça e o meu corpo Glória inteiro. a Deus, Talvez aleluia. Jesus deu um sorriso naquele momento, e Jesus diz, isso não será necessário. Paulo entendeu isso, o que era ser escravo de Cristo, a ponto de dizer, agora eu estou atrasado, e ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Era isso que Paulo sentia. Paulo agora, em vez de perseguidor, Paulo era perseguido por causa do Evangelho. Irmãos, isso é só o primeiro versículo, a primeira parte de Romanos. Se você se debruçar nesse livro e você ler esse livro, você vai sentir tamanha graça, tamanha glória. Ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus, chamado para o apostolado, separado para o quê? Para o Evangelho de Deus. Oh, Deus poderoso. Agora, Paulo diz uma coisa interessante, ele foi chamado para o apostolado. Isso serve de lição para nós que pregamos a palavra de Deus e que muitas pessoas são levantadas como apóstolos. Eu quero ensinar uma coisa para você. Não existe mais apóstolos na nossa época. Os apóstolos que Jesus escolheu, Jesus escolhe os 12, depois fica 11, morre Judas,
depois vem Matias e agora Paulo é um apóstolo fora de tempo. E por que Paulo ainda foi um apóstolo? Porque ele foi uma testemunha ocular de Cristo. Ele foi o último que viu a Cristo, chamada fora de tempo. Então, ele tem propriedades para dizer isso aqui, ó. É chamado para o apostolado, separado para o Evangelho de Deus. Para que você saiba, eles foram os últimos apóstolos. O apóstolo Paulo foi o último apóstolo de Jesus Cristo. Então ele continua. O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Olha Paulo reconhecendo tudo o que falava a respeito de Cristo lá no Velho Testamento. Ele mostrando para a igreja de Roma, porque tudo aquele chamado que as pessoas viram em Paulo antes de perseguidor. Como assim? Paulo agora está convertido? Aleluia, Com tamanhas Jesus. palavras? Só poderia ser do Deus vivo, pregando as palavras que Paulo falava. Paulo dizia que estava com saudade de compartilhar. Olha a humildade do apóstolo Paulo. Jesus. Ele diz, porque na verdade a igreja de Roma não foi constituída por Paulo. Não foi Paulo quem constituiu essa igreja e talvez nenhum dos discípulos. Os estudiosos dizem, talvez como grande unanimidade, que essa igreja foi fundada em Roma pelo avivamento que houve em Pentecostes, no dia de Pentecostes. Naquele dia onde o Senhor enviou do seu Espírito, como disse o profeta Joel, derramou sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizaram, Jesus, os vossos jovens tiveram visões e os vossos velhos sonharam naquele dia. A partir daquele dia, o mundo nunca mais foi o mesmo. E ali eles começaram a anunciar o Evangelho a todas as nações, a todo mundo. E aqueles cristãos saindo da festa de Pentecostes foram espalhando durante o caminho. Por isso que diz, aqueles do caminho, eles aproveitavam as suas oportunidades e iam pregando. No caminho eles iam proclamando o Evangelho de Cristo. Aleluia, e chega a Roma, esse Evangelho, onde Paulo fala que gostaria de ir até eles para compartilhar um pouco da sua palavra. E olha a humildade do apóstolo Paulo. E eu aprender um pouco com vocês também e contar algum testemunho para que edifique vocês. Isso é poderoso, irmão. Olha só isso. Agora ele diz no versículo 3, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Olha só Paulo pregando o Evangelho para os irmãos de Roma, ele dizendo acerca de quem? Do filho, acerca do seu filho. Ele está dizendo o filho de Deus, de Jesus, que nasceu da descendência de Davi. Ele estava dizendo, eu também acredito igual vocês. Aquele que era prometido, que se assentaria no trono de Davi. É sobre ele que eu estou dizendo, é sobre ele que eu estou falando. Segundo a carne, ele veio da descendência de Davi. Agora no versículo 4, declarado filho de Deus em poder, segundo espírito de santificação. Irmão, para agora, olha o que Paulo está dizendo. Declarado filho de Deus em poder. Agora Paulo, ele está lembrando do capítulo 28 de Mateus, onde Jesus já havia ressuscitado. Jesus está dando as últimas ordens ali. Ele lembra de Jesus dizendo, foi-me dado todo o poder e toda a autoridade, Jesus. tanto no céu como na terra. Agora, portanto, ide, fazei discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo aquilo que eu vos ordenei. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha só que maravilhoso, Paulo está lembrando tudo isso, um poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, meu irmão. Jesus Cristo nosso Senhor. Isso era escândalo para os judeus. Como assim? O Messias não morre, o Messias não morre. Como assim? Como o Filho de Deus que morreu numa cruz? Isso era escândalo para os judeus. Mas Paulo está dizendo que esse nosso Messias, esse nosso Cristo, esse nosso Filho de Deus, ele morreu, mas ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. É isso que Paulo está dizendo. Ele está vivo. Ele está vivo.
do Senhor. E olha só o que ele diz no versículo 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Ele está dizendo, olha só, eu recebi a graça e o apostolado foi dele, de Jesus, para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, por meio do seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Oh, Deus poderoso. Aí ele diz, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Olha só como que ele tratava a igreja do Deus vivo. Amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Olha só, a fé dos romanos já havia se alastrado por todo mundo. As pessoas já estavam falando da igreja de Roma, pelas suas boas obras, pelo seu evangelho que eles já estavam pregando. Olha só, porque Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Paulo estava dizendo, não tem um só dia, não tem sequer um dia que eu não rogo a Deus por vocês. Aleluia, não tem um só dia Jesus. que eu não oro por vocês, para que Deus continue dando graças para vocês, para que Deus mantenha vocês em santidade, para que o amor de Deus alcance e não deixe vocês um minuto sequer. Pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ir ter convosco. Paulo ansiava, o seu coração ansiava por estar com aqueles irmãos, tamanha vontade de estar. Talvez seja esse o nosso sentimento com vocês que estão vendo essa live. Talvez o nosso sentimento era de nós estarmos juntos agora, em uma plena santificação, união, comungando a mesma graça, a mesma fé, aquela alegria que nós tínhamos, porque ainda que nós estamos de longe, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Nós queríamos abraçar vocês, nós queríamos estar perto de vocês, ouvir vocês depois do culto, olhar os olhos de vocês brilhando quando uma palavra do Senhor é proferida e você sente a presença do Senhor naquele momento. É notório quando nós estamos diante de vocês ou vendo o olhar de vocês. É muito difícil estar aqui fazendo uma live, mas ainda assim o nosso sentimento é de compaixão, de amor, de vontade, assim como o apóstolo Paulo queria estar com aqueles irmãos. Assim é a nossa vontade de estar com vocês, e eu creio que logo logo nós estaremos juntos no nome de Jesus. E diz assim no versículo 11, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Olha só a humildade do apóstolo Paulo, olha só a humildade desse apóstolo dizendo, eu quero aí consolar vocês, eu quero compartilhar desse amor de vocês para comigo e de mim para com vocês. E ele diz, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Ele está dizendo, não só eu quero falar não, mas eu quero ouvir de vocês, eu quero ser edificado. Eu quero ouvir de vocês porque eu aprendo também com vocês. O evangelho é uma partilha, o evangelho é a comunicação entre mim e vocês, entre vocês e mim, das palavras que Cristo nos deixou. Jesus. Ele falou, não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propôs ir ter convosco. Paulo se justificando, ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Agora o versículo 14, meu irmão. O versículo 14 é profundo, é muito profundo. Ele diz assim, eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha a sensibilidade do que ele está dizendo. Eu sou devedor. Sabe o que Paulo está dizendo? Imagina que você está encarregado de levar para alguém uma ajuda. Vamos dizer que alguém deixou com você e sabe a necessidade de algum outro irmão que está passando muita fome, muita necessidade. E determinado irmão diz assim, olha Gisele, você precisa levar um auxílio para um irmão que está lá em outro lugar, ou talvez em outro estado, ou talvez em outra cidade. Você está encarregada de entregar esse dinheiro. Esse dinheiro é muito importante para que esse irmão receba uma ajuda, para que ele consiga comprar
comida para que ele fique satisfeito, para que ele tenha um auxílio, para que ele não morra. A ideia é essa, para que ele não morra. Paulo está dizendo assim, olha, eu recebi do Senhor tamanha glória, eu recebi do Senhor tamanho dom, eu recebi do Senhor tamanho amor, eu recebi tanto, eu encontrei Ele na estrada de Damasco, eu subi até o terceiro céu, eu vi coisas inefáveis, a qual eu não posso contar ainda para vocês, mas eu recebi uma grandiosidade, irmãos, que é o Evangelho, que eu preciso compartilhar com essas pessoas, eu preciso compartilhar com vocês que estão em Roma, porque se eu não compartilhar, eu serei devedor. Ele estava dizendo, eu devo, é minha obrigação de compartilhar o Evangelho. Isso é tão forte dentro de mim que eu não consigo me controlar. Eu estou tão cheio da graça, estou tão cheio do Espírito Santo que eu preciso compartilhar com vocês tamanha graça que essa salvação me alcançou. Glória naquela Deus, estrada eu estava morto em meus delitos, em meus pecados, e aquela avalanche, o próprio Cristo me atropelou e nunca mais eu consegui ficar indiferente. E ai de mim se eu não pregar o Evangelho, eu me sinto devedor. É assim que você deveria, meu irmão, se sentir, porque um dia o Senhor Jesus te alcançou, um dia Ele olhou para você e disse, eu perdoo os seus pecados serão lançados no mar de esquecimento. Ah, meu irmão, a palavra do Senhor diz que quando você crê no próprio Deus, quando você crê nos méritos de Jesus, os seus pecados Ele já não faz mais conta. A cédula que estava contra você foi rasgada e esmagada naquela cruz. O Filho de Deus te perdoou. Aleluia. E a palavra diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. É isso que Paulo estava dizendo, eu sou devedor, e quando eu me encontrar com vocês, eu irei me esvaziar desse Evangelho, até que vocês entendam. Ele disse certa vez, eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado dentro de vocês. Eu não me conformo que a sua família ainda não ouviu do Evangelho de você. A palavra diz, ai dos tímidos, e eles ficarão de fora, porque a você foi dado grande incumbência, a você foi dado grande dom, a você foi dado uma pérola preciosa, e você não pode ficar com ela, você tem que compartilhar, e quanto mais você compartilha, mais você sabe, e quanto mais você compartilha, mais a graça de Deus cresce dentro de você. Aleluia. É isso que Paulo estava dizendo. Ele se sentia devedor, e assim ele diz, e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Olha só, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Olha só que maravilhoso isso, irmãos. Olha o que é o Evangelho de Deus. Eu estou dizendo do Evangelho de Deus. Eu não estou dizendo do Evangelho da prosperidade. Eu não estou dizendo do Evangelho da autoajuda, que isso nem é Evangelho, isso é loucura. Eu não estou dizendo do Evangelho da afronta. Eu não estou dizendo do Evangelho do humanismo, do egoísmo, do hedonismo. Não, eu estou dizendo o Evangelho de Deus. Paulo está dizendo aqui, ó, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Sabe o que ele é, meu irmão? O Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho de Deus, é o poder de Deus para salvação. Mas de quem? De todo aquele que nele crê. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, a tradução aqui original, não me envergonho, eu não me ofendo, porque o Evangelho é ofensa. Jesus disse que ele viria e haveria separação. Ele diz, eu não vim trazer paz e sim espada. Serão colocados pai contra filho, irmão contra irmão, por causa dessa palavra tão santa. Então ele diz, porque eu não me ofendo. Porque muitas vezes vocês vão ouvir coisas que vocês não vão gostar. Quer ver o que o apóstolo Paulo fala aqui? Em Gálatas, no capítulo 1, ele diz no capítulo 1, versículo 10, olha só, parece que Paulo tinha escrito isso em Romanos, parafraseando já com esse versículo, quer ver? Que é o evangelho que muitas vezes nos ofende. Ele diz assim no versículo 10, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Olha, ele está fazendo uma pergunta, por que agora? Eu persuado a homens ou a Deus? Eu ou procuro agradar a homens? Ele está fazendo outra pergunta. Se estivesse
ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Se eu quisesse agradar homens, eu não seria escravo de Cristo. Sabe por quê? Porque eu fiz uma aliança com Ele. Ele disse assim: Senhor, é o que nós devemos fazer também. Eu não vou prostituir essa palavra, eu não vou mudar essa palavra, eu não vou arrancar essa palavra fora de contexto, eu não vou ler um versículo isolado dizendo que o Senhor vai te prosperar, que o Senhor vai trazer o melhor dessa terra para você comer, dizendo que você vai se dar muito bem. Meu irmão, você não tem que pensar essas são as menores coisas. O próprio Senhor Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. O quê? O reino de Deus e as suas justiças. E essas demais coisas, essas coisas tão pequenininhas, essas coisas tão que você não consegue nem mensurar, essas coisas vos serão acrescentadas. Esse evangelho aí que tem sido pregado, esse evangelho que tem dado nojo a gente ouvir, de ligar a televisão, que agora se você comprar um grãozinho de feijão e lá vai estar escrito: se tu uma bênção, você paga R$1.000 e o Senhor te livra do coronavírus. Meu irmão, que absurdo é esse, Jesus. meu irmão? Olha só a ponto do que a noiva, que se diz a noiva de Cristo, está ouvindo essas coisas e está ficando indiferente a essas coisas, meu irmão. Como pode a igreja de Cristo? Eles estão dizendo que não é o coronavírus não, que é o Exu Corona. Olha só que loucura. Que se você fizer um voto com o Senhor, que se você der a Deus, a esses templos imundos, que você não vai pegar o vírus. Que mentira, meu irmão. O próprio apóstolo Paulo disse que havia um espinho na sua carne e ele orou ao Senhor 3 vezes para que o Senhor tirasse esse espinho. E sabe o que o Senhor Jesus disse para ele? Não vou tirar. Por que, Senhor, o Senhor não vai tirar? Porque a minha graça te basta, Paulo. Aleluia, Paulo, se Jesus, você soubesse aleluia. o tamanho da graça que tem em você, você conviveria com essa dor, você conviveria com esses flagelos, você conviveria com tantas aflições. Depois ele entende, ele diz: agora, quando estou fraco, é aí que estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Aleluia. Não é você trocar com Deus, isso não é evangelho, isso é loucura. Esse aqui que nós estamos lendo, todo dentro do contexto, esse aqui é o real evangelho, a ponto de Paulo dizer: porque não me envergonho do evangelho, esse evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. É isso que Paulo está dizendo, porque a verdadeira palavra da cruz é loucura para o mundo está se agradando com aquelas palavras, aquelas lisonjeiras palavras. Isso é loucura, esse evangelho para o mundo, mas para nós que somos salvos, você que está aí, é o poder Jesus, de Deus aleluia, para a salvação. aleluia, Jesus. Essa palavra muitas vezes é dolorida, mas é ela que vai te salvar. A palavra da graça. E Paulo sente dores de parto. Paulo está agoniado querendo provar esse evangelho para que as pessoas ouçam e se deleitem na graça. Romanos diz sobre a graça, sobre a justificação, que você não é justo, que você não tem obras o suficiente para se salvar. Ele está dizendo: gentios, vocês não têm obras nenhuma para a sua salvação, mas o próprio Jesus se encarnou em pele humana, o próprio Deus se encarnou em pele humana para justificar toda a sua podridão, e todos os seus pecados caíram sobre ele naquela cruz, e aonde ele foi esmagado, ele disse: tetelestai, está consumado, está pago todas as suas injúrias. Aleluia. Uma vez que você crer no verdadeiro evangelho de Cristo. Jesus. Escândalo. E olha só o que ele vai dizer aqui: porque nele, no versículo 17, porque nele, aonde? Em Jesus, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Agora ele encerra aqui dizendo: como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Glória. Meu irmão. Mas sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele não está dizendo você é justo. Ele tá mostrando a justificação através de Cristo, porque Cristo é justo e te justificou. É a doutrina da imputação. Os seus pecados foram imputados em Cristo. O Senhor Jesus foi esmagado por toda a obra que fez por mim e por você. E aí, o Senhor Deus recebe o sacrifício, ele ressuscita ao 3º dia. E os benefícios que ele recebeu após isso, após ressuscitar, os seus benefícios, sabe o que ele fez? Ele imputou em você.
E você entra no céu não pelos seus méritos, é pelos méritos de outro, os méritos de Cristo naquela cruz. Ele imputou sobre ele aqueles pecados, os seus e os meus e os nossos pecados, foi esmagado, ressuscitou, mostrando a Deus que o sacrifício foi perfeito e agradável. Não foi um simples sacrifício de bode, nem de carneiro, Jesus, nem de um animal mortal, não. Foi do próprio Filho de Deus. E uma vez que ele nunca pecou, que ele agradou, ele cumpriu toda a lei. Você não cumpre lei nenhuma, ele cumpriu. Todos os salmos, os profetas, todo o Velho Testamento dizia a respeito dele, e ele veio, resumiu todo ele disse: eu seguro, eu levo até aquela cruz para se concretizar todo o Velho Testamento e levar sobre si. E ali Jesus morre e ressuscita, imputando os seus benefícios para que você seja justo. Mas para que você se torne justo por essa palavra e viva por ela, para eu encerrar, sabe o que nós precisamos fazer, irmãos? As nossas obras nenhumas, para salvação não. Mas uma vez que você se encontrou com essa locomotiva a 500 por hora, que eu digo a graça irresistível, que é uma graça que você não pode resistir, quando você vê o sacrifício que Jesus fez por você, tamanho amor que ele teve por você, ele olhou daquela cruz nos seus últimos minutos, ele viu você aí sentado no seu sofá, ele viu as tristezas que você está no seu coração agora, ele viu a vontade que você estava de se matar, ele viu você dizendo: Senhor, eu não vou suportar mais, eu não estou aguentando mais essa vida, eu não estou aguentando mais o meu esposo, eu não estou aguentando mais a minha esposa, os meus filhos estão rebeldes, Senhor, a vida já não faz mais sentido. Eu espero que essa locomotiva te atravesse aí agora, para que você se encontre com ele agora, para que ele te diga: ainda há esperança, porque ele levou sobre si todas as enfermidades, ou seja, os seus pecados. Agora os méritos dele serão impostos em você, uma vez que você crer, e você participará de algo excelente. Ele plantou a eternidade dentro de você. Por isso que às vezes você sofre, você às vezes sente vontade de morrer, mas você não sente vontade de morrer. Na verdade, a vontade que você queria era viver, que as coisas dessem certo para você. Mas muitas vezes elas não darão certo em alguns momentos. Sabe por quê? Porque você só vai sentir pleno gozo, paz, alegria, onde não haverá morte, nem choro, nem dor. É no céu. Glória. Por isso que ele diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, quando o Senhor te recolher e te levar e te mostrar um lugar tão puro e excelente. Você vai pensar: por que eu não estive aqui antes? Por que eu não conheci isso antes? Porque Jesus diz: o reino de Deus está entre vocês. Vocês não conseguem ver, porque o meu pão não é daqui, essa água não é daqui. Esse pão que eu quero é fazer a vontade de Deus. É isso, o reino de Deus está entre nós, e nós é que não conseguimos ver. Irmãos, para que se cumpra isso em você e você se torne justo, eu quero te dar um adendo aqui, para que você espere pacientemente. Mas sabe como? Como se você fosse fazer a última viagem da sua vida. Como se você fosse ir para um lugar que você não fosse mais encontrar com as pessoas do seu cotidiano agora. A última viagem da sua vida. Você arrumasse as suas malas, separasse tudo. Separasse todas as suas roupas, tudo que você tem ali, que caibam numa mala. E ficasse ali em uma estação de trem, esperando até o trem chegar. Ou seja, esperando Jesus voltar. Oh, glória. Esperando Jesus voltar, Meu Deus. para que você nunca mais volte ao lugar anterior, o lugar de tristeza, o lugar de aflição, e confie somente nos méritos dele, porque ele disse que um dia viria nos buscar. Ele não estava mentindo. Por que ele não estava mentindo? Eu provo que ele não estava mentindo, porque todas as coisas que ele disse, toda a escatologia aponta para ele, e os sinais vêm se cumprindo dia após dia. Os sinais vêm se cumprindo, e você precisa acreditar nessa boa notícia, porque o Evangelho é a boa notícia. É a boa notícia. E tudo que você viu passar por esses dias, anos e séculos, está apontando para o fim. Está apontando para esse Cristo maravilhoso. Então você precisa estar pronto. Você precisa estar com as suas malas prontas, porque essa viagem será
será maravilhosa, será encantada, será uma viagem onde o piloto será o próprio Cristo. Ele dará ordem aos anjos do ocidente ao oriente para que recolha o seu trigo no celeiro. Ele vai tocar a trombeta de Deus e a palavra diz assim: aos que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e aos que estiverem vivos eles serão arrebatados e transladados para que se encontrem nos ares com o Senhor. E ele diz assim: e eu não me apartarei de vocês, nunca mais, nunca mais. Ele vai te levar para o casamento. Obrigado, Jesus. Ele vai te levar para o casamento, para que você entre pelas portas. Ele vai dizer para você: entrai pelas portas, filho meu. Ele te chamará de filho. Você se assentará no trono dele. Você vai entrar pela eternidade pelas portas. Ele vai dizer para você: entrai para o gozo do teu Pai. Entrai para o gozo eterno do teu Pai. Você estará todos os dias com Deus. Meu irmão, a nossa vida está passando. Nós estamos nos últimos minutos. O relógio da eternidade, ele já está apontando para o fim. Talvez nós estejamos nos últimos segundos da eternidade. Talvez essa trombeta já esteja afinada. Talvez os santos e os anjos que virão com ele nas nuvens já estão a postos como um exército, só esperando a ordem. Só esperando a ordem de Deus. Porque a palavra diz que nem o Filho, nem os anjos, ninguém sabe a hora, apenas o Pai. Mas o que nos indica que estamos no fim? Porque a própria palavra está dizendo que nós estamos no tempo do fim. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Viria guerras, temores de guerras, terremotos em vários lugares. Veríamos sinais nos céus e na terra. Pestes em muitos lugares. E nós estamos atravessando as últimas coisas. Então, o que eu digo para você nessa manhã, começo de tarde: acautelai-vos, preparai-vos. Assim como a palavra diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepare-se, igreja, para que você ouça o soar da trombeta, para que você ouça a voz do Filho de Deus, do unigênito de Deus, e que você o espere como nunca antes você esperou, que você o deseje como nunca o desejou, que você aprenda com tudo que você ouviu aqui e que o Senhor Jesus te edifique para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Isso é o que eu queria deixar para vocês nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Não? Irmãos, então fiquem com Deus. Vamos fazer uma última oração todos juntos, agradecendo. Já quero também aí deixar, hoje é Dia das Mães. Eu já queria até falar para vocês que são filhos, né? Não deixe para abraçar a sua mãe só num dia como esse, ou mandar uma mensagem. Sabemos que nós não estamos podendo, né? Muitos não estão podendo abraçar a mãe, mas lembre-se que você tem essa mãe, esse pai, todos os dias. Para você que tem, lembre de falar eu te amo e trazer muito orgulho para eles, porque é um dos mandamentos do Senhor, para você amar e respeitar o seu pai e a sua mãe. Amém? E que você possa ter um dia abençoado, não só hoje, mas como todos os dias aí. A gente tem que aprender isso, irmãos. Mandamento com promessa, né? Mandamento... Honra o seu pai e a sua mãe para que os teus dias sejam prolongados na terra. Mas não está escrito que é só no Dia das Mães, né, Nenê? Não é todos só hoje, não. Não adianta você honrar a sua mãe hoje e durante o ano inteiro você ser um demônio. Não adianta. Você precisa honrar todos os dias. Todos os dias. É isso. Então, irmãos, fica aí. Seja um bom soldado de Cristo. Execute essa palavra nos detalhes, em tudo, para você ser bem-aventurado naquele dia. Amém? Vamos encerrar, então vamos fazer uma oração. Soberano Deus e eterno Pai,
a cada vida que esteve conosco e até aqueles Em que vão nome de assistir Jesus, Pai. depois. Que a sua Que a tua graça seja renovadora encontrada, derramada, possa estar com Pai, essas sobre a vida vidas. dos teus. Que eles possam aprender um Conceda o teu pouquinho mais de Espírito ti. Santo, Pai, Alcança não essas só pessoas hoje, que estão com o mas coração eternamente, dilacerados, todos os dias, com tristeza, que o com Senhor possa angústias de visitá-los, morte. possa chamar, Nós já Deus, repreendemos no mundo a este espiritual a este todo despertamento este dos mal, últimos em dias. nome de Eles Jesus. possam ouvir a Visita tua os voz, hospitais, coloca as tuas a mãos voz do fortes, Senhor, chamamento, Pai, rumo sobre à a vida eternidade, dessas rumo ao vidas céu. que estão nos ouvindo, Chame-os, Pai. Deus. Em nome de Livre-os, Jesus, Pai, nós te guarde-os, agradecemos por tudo teu quanto Espírito Santo o Senhor já tem perdoa-os feito. e Em liberta-os, nome de Jesus, ó Pai. para Nós todos te pedimos sempre. e te agradecemos. Amém. Amém. Bom almoço para vocês, irmãos. Até a Fiquem com Deus. próxima, irmãos. Glória a Deus, Não aleluia. tem Jesus. café. Filho, ele não sabe desligar aqui, irmãos.